Bom, eu vou falar sobre a Proclamação da República e a República da Espada. A Proclamação da República ela aconteceu em dia 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca ele derrubou a monarquia de Dom Pedro II. E apesar da mudança de regime, a população praticamente não participou dessa decisão, porque ela foi conduzida por militares e pelos membros das elites. A cidadania nesse período ela era muito limitada, porque as mulheres, analfabetos, soldados e pessoas pobres elas não podiam votar, assim fazendo com que grande parte da população ficasse excluída da vida política. Logo após a proclamação da República, começou a República da Espada, que foi entre 1889 e 1894. Ela foi governada pelos militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esse período ele foi marcado por crises políticas e revoltas, como a revolta da Armada e a Revolução Federalista. E esses conflitos eles mostravam que muitas pessoas e grupos não estavam satisfeitos com a nova república. Então, apesar de ter acabado com a monarquia, a República da Espada ainda estava longe de ser uma democracia para todos. Agora eu vou explicar como funcionava a política durante a Primeira República. A política dos governadores foi criada pelo presidente Campos Salles. Ela funcionava por meio de acordos entre o governo federal e os governadores estaduais. Os governadores garantiam apoio ao presidente, enquanto o governo federal apoiava os grupos políticos locais. Nesse sistema, os chamados coronéis controlavam os eleitores através do voto de cabresto, já que o voto era aberto. A cidadania continuava limitada, pois muitas pessoas votavam sob pressão ou nem sequer tinham direito ao voto. Outro mecanismo importante foi a política do café com leite, em que elites de São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder presidencial. Essa prática beneficiava principalmente os grandes fazendeiros e mantinha o controle político nas mãos das oligarquias rurais. Enquanto isso, trabalhadores, mulheres, ex-escravizados e analfabetos continuavam excluídos das decisões políticas do país. Assim, a república existia, mas o poder continuava concentrado em poucos grupos privilegiados. Para finalizar, eu vou falar sobre os excluídos da República e os movimentos de resistência. Durante a Primeira República, grande parte da população brasileira ficou à margem da cidadania. Mulheres, analfabetos, trabalhadores pobres, indígenas e ex-escravizados tinham pouca ou nenhuma participação política. Essa exclusão gerou vários movimentos de contestação. Um dos mais conhecidos foi a Guerra de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, que reuniu sertanejos pobres insatisfeitos com o abandono do governo. Também ocorreu a Revolta da Vacina, quando a população protestou contra a vacinação obrigatória imposta de forma autoritária. Em 1910, aconteceu a Revolta da Chibata, que denunciava os castigos físicos sofridos pelos marinheiros. Outro movimento importante foi a Guerra do Contestado, envolvendo camponeses que perderam as suas terras. Esses movimentos mostram que a Primeira República não atendia às necessidades da maioria da população. Embora fosse chamada de república, muitos brasileiros continuavam sem voz, sem direitos políticos e sem representação. Concluímos que a Primeira República foi marcada pela exclusão social e política, beneficiando principalmente as elites, enquanto diversos grupos lutavam pelo reconhecimento e pela participação